Amigos, eu vou fazer uma revisão de um conteúdo muito importante que a gente aprendeu lá no primeiro bimestre, que são as propriedades da potenciação, tá? Você tem esse conteúdo no seu caderno, eu dei isso no quadro e dei também vários exemplos. Então você também pode dar uma olhada lá no seu caderno para relembrar isso. Então vamos lá. A primeira propriedade é multiplicação de mesma base. E a regra é: repetimos a base e somamos os expoentes. Vou repetir. Multiplicação de mesma base. A regra: repetimos a base e somamos os expoentes. Aí eu tenho esse primeiro exemplo aqui. 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 2. Eu tenho multiplicação de mesma base. Vou usar a regra. Vou repetir a base. Deixa eu ajeitar a régua aqui para ficar melhor. Repetimos a base e somamos os expoentes, ó. Repetimos a base, somamos os expoentes. Aí vai ficar 5 elevado a 5, tá? Então, repeti a base, somei os expoentes, vai ficar 5 elevado a 5. 5 elevado a 5, é bom você lembrar que não é 5 vezes 5, não. É 5 multiplicando por ele mesmo 5 vezes. Vou botar minha mão aqui para você lembrar, ó, eu fazia isso na sala. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 5 elevado a 5, tem que fazer a continha, não faz cabeça não, tá? Vai dar 3.000, botar o resultado aqui, 125, tá? Então, repetindo, multiplicação de mesma base, vou repetir a base e somar os expoentes. Aí o exemplo eu fiz aqui, ó. Multiplicação de mesma base, repeti a base, somei os expoentes, deu 3.125. A segunda regra: divisão de mesma base. O que diz a regra? Repetimos a base e subtraímos os expoentes. Então, quando for divisão de mesma base, eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. Eu tenho esse exemplo aqui, 6 elevado a 9 dividido por 6 elevado a 7. Já que é divisão de mesma base, vou repetir a base e subtrair os expoentes. Tá lá, ó. Divisão de mesma base, repeti a base e peguei os expoentes e subtraí. Vai ficar 6 elevado a 2. 6 elevado a 2 não é 6 vezes 6, não é 6 vezes 2, não. 6 elevado a 2 é 6 vezes 6, que vai dar 36. A outra regra, aqui, ó. Potência de potência. Potência de potência é quando eu tenho duas potências, ó, uma aqui dentro, outra lá fora. Potência de potência, repetimos a base e multiplicamos os expoentes. Repetindo, potência de potência, quando eu tenho duas potências, vou repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, vamos lá, eu tenho 3 elevado a 4 elevado a 2, vou repetir a base e vou multiplicar os expoentes, olha. Vai ficar o expoente 4 vezes 2, que vai ficar 3 elevado a 8. 3 elevado a 8 não é 3 vezes 8 não, gente. É 3 vezes 3 vezes 3. Vai multiplicar o 3 por ele mesmo 8 vezes. 3 elevado a 8 dá 6.561, tá bom? Então vamos lá. Distributiva da potência. Distributiva da potência é quando eu tenho as bases diferentes, aí vou distribuir os expoentes para cada base. Então, quando eu tenho bases diferentes, é a propriedade distributiva da potência. Distribui o expoente para cada base. Então, vamos lá. 5 vezes 3 elevado a 2. Vou distribuir o expoente, ó. Vai ficar 5 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2, tá? Ó, bases diferentes, distribui os expoentes. 5 elevado a 2 é 5 vezes 5, que dá 25. E 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que dá 9, tá? 25 vezes 9,
Se você não sabe a continha de cabeça, não tem problema não. Arranje um papel aí, um cálculo para você fazer. 25 vezes 9, 225. Tá bom? Então aqui eu tenho a primeira revisão desse assunto muito importante que a gente estudou lá no começo do ano. Você tem esse assunto no caderno, você tem os exemplos que eu dei no quadro, você vai pegar a lista lá na plataforma e vai fazer. Tá bom? Um abraço para você, fica com Deus.